espiritual na minha vida, eu tenho que tomar cuidado. Israel está cercado de inimigo, tá ou não tá? Vamos, responde para mim, para ver se você fica acordado. Israel tá cercado de inimigo? Você também. Israel está sendo pressionado? Sim, você também. Israel tem preconceito contra Israel, tem um antissemitismo na mídia e por todo lugar onde você vê, contra você também. Também contra você, você vive isso, não um antissemitismo, mas você vive uma perseguição, você vive principalmente o japonês que se converte. Eu sei da história do Nemoto, sei da história de alguns, eu sei o quanto isso repercute na sua vida familiar, o quanto isso custa. Tem um custo se converter aqui. Um japonês se converter no Japão tem um custo ou não tem um custo? Tem um custo alto. Mas quando ele se converte de fato, amém? Então, pode mudar já. Nos últimos dias, está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, que os homens, Deus disse que os homens iam ficar piores. Você acha que os homens estão piores? Gente, eu nunca vi. A moralidade desabou. Sabe, o padrão, parece que os homens já não são mais homens, são animais. Porque só isso para descrever um pai que mata um filho, ou um pai que violenta uma filha. E hoje, quando nós vemos, sabe, toda essa violência sobre a terra, como nos dias de Noé, toda a perversão sobre a terra, e eu queria que você abrisse em 2 Timóteo, rapidamente, nós temos muita coisa ainda para ver. Vocês estão quietinhos, se tiver dúvida, levanta a mão, porque é um assunto que vocês não estão muito acostumados a ouvir. Pode ser que a gente use algum termo que você não conheça. 2 Timóteo, capítulo 3, veja, começando no versículo 1, o que Deus nos avisa sobre os últimos dias. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Eu fosse você, eu grifava isso, para te lembrar o que você já sabe. É isso mesmo. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os tempos estão difíceis. No mundo, a economia está difícil, não é no Brasil, é em todos os lugares. Eu comecei a vir aqui para o Japão quando ainda vocês ganhavam bem, quando vocês viviam com folga, quando era vantagem estar aqui no Japão. Hoje você está no Japão por uma questão ou de amor à nação, ou porque você constituiu família aqui, ou por causa de um chamado. Vantagem financeira não existe mais. Estou errada? Não sei, eu acompanhei a decadência. Eu acompanhei, quando eu cheguei assim, sabe, todo mundo andava de Louis Vuitton para cima e para baixo, todo mundo andava com todas as marcas para cima e para baixo, e era lindo ver isso, a prosperidade de todos aqui no Japão. Eu voltava encantada, como é bom ver os brasileiros vivendo tão bem assim lá no Japão. Mas uma questão assim de 3 anos, a coisa começou a degringolar. E de repente, como o pastor Mário diz, hoje um homem ele recebe o salário de uma mulher e foi degringolando e as coisas foram caindo e vocês hoje vivem essa realidade. E é isso, não é Japão, não é um problema no Japão, não é um problema no Brasil, é a economia mundial. Nunca nos Estados Unidos as pessoas estiveram tão endividadas nos Estados Unidos. É o maior índice de endividamento da história dos Estados Unidos. Então, se eu fosse falar para você, o índice de desemprego na Europa é algo assustador, alarmador. Então, o que nós estamos vendo é dias difíceis. Você já viu, família sempre teve problema. Nós estamos na terra. A terra é lugar de dificuldade, de problemas. Jesus nos avisou que no mundo nós teríamos aflição. Não posso pregar um evangelho cor-de-rosa para você. No mundo nós teríamos aflição, mas ele deixou uma esperança. Mas eu venci o mundo. Então, nós vencemos o mundo através de Cristo. Problema na
família da terra, desde Adão, sempre teve problema. Mas eu pergunto para você, os problemas familiares de hoje não se comparam com os problemas familiares de 20 anos atrás. Hoje os problemas são muito mais graves. Eu, na minha época, ou na época do meu filho, não vou nem para a minha época, na época do meu filho, que tem 30 anos, não era comum numa sala de aula, não tinha pais divorciados. Ele tem 30 anos, só 30 anos atrás, numa sala de aula, tinha 1, 2, quando muito 2. Hoje, você tem 1, 2 ou 3 de casamento inteiro numa sala de aula, criança. Difícil achar famílias inteiras. A realidade, ela mudou de 20 anos para cá, tudo agravou. Tudo, o homossexualismo, tudo, aberração está acontecendo sobre a terra. Por quê? Porque o homem piorou. Mas será que isso é surpresa? Não, Deus falou. E Ele deixou, o Espírito Santo deixou aqui, em 2 Timóteo 3. Então vamos ver como é que estão os homens? Vamos ver se... uma vez eu fiz isso com vocês, eu vou fazer de novo para aqueles que nunca ouviram 2 Timóteo capítulo 3. Começando no versículo 2. Eu quero que vocês contem comigo cada uma das palavras. Os homens seriam egoístas, número 1. Avarentos, número 2. Jactanciosos, número 3. Arrogantes, 4. Blasfemadores, 5. Desobedientes aos pais, 6. Faz um traço e separa esse primeiro grupo de 6. Um tracinho, separando desobedientes aos pais de ingratidão, porque vai começar outro grupo agora, tá? Então, o primeiro grupo de características dos homens dos últimos dias está aí, são 6 características. Agora nós vamos ver mais 6 características dos homens dos últimos dias. Então, ingratos, 1. Irreverentes, 2. Desafeiçoados, 3. Implacáveis, 4. Caluniadores, 5. Sem domínio de si, 6. Separa agora esse segundo grupo. 2 grupos com 6 características de como seriam os homens nos últimos dias. Você está vendo coisas que você encontra, as crianças. Nós estávamos falando no carro também de uma geração, a pastora Márcia estava falando sobre disciplina, sobre criança, e ela falou assim, e ela virou e estavam falando dos filhos, o pastor Mário estava falando de que apanhou, aí o Jonas, aí o pastor Edson também, e aí ela estava falando, puxa, nós apanhamos e nós éramos, comparado com a geração de hoje, nós éramos super obedientes, nem merecíamos apanhar do jeito que apanhamos. Como são as crianças hoje? Sem controle. Isso já é uma característica. É uma característica do mundo moderno de total falta de controle. Então, aqui, se você olhar cada uma dessas características, desobediente, tudo isso estou falando porque é desobediente aos pais. Eu estou lendo desobediente aos pais. Ingratidão é o que mais a gente encontra. As pessoas eram mais amorosas, mais gratas. Mas aonde nós paramos aqui no segundo grupo de 6 características, agora vamos lá. Cruéis, 1. Inimigos do bem, 2. Traidores, 3. Atrevidos, 4. Enfatuados, 5. E mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, 6. Quantos grupos de 6 nós temos aqui? 3. Então, não espere aparecer um homem com 666 na testa, meu querido. O anticristo, ele não vai ter o número na testa. Ele não vai aparecer na televisão dizendo, ei, eu sou o anticristo. Está vendo aqui na minha testa? 666. Não. O espírito do anticristo já está no nosso meio. Esses três grupos de 6 características já falam 666. Está vendo? São 3 grupos de 6 características, cada um desses 3 grupos. E quem deu essas características?
o Espírito Santo, para a gente identificar a geração que o Espírito do Anticristo estaria atuando com mais força, muito mais força do que na geração dos apóstolos. Na geração dos apóstolos, os homens não eram com todas essas características, tinham uma ou outra, mas assim, uma coisa forte como nós estamos vendo, puxa, isso aqui eu vejo todos os dias. Isso aqui é a realidade do século 21. Então, é isso que Deus deixou para essa geração, essa identificação. É claro que o anticristo ele vai surgir. Vai ser um homem carismático, inteligente. Você vai se encantar quando ele aparecer. O político que vai ter aquela inteligência e aquele jogo de cintura que vai agradar gregos e troianos, vai agradar muçulmanos, vai agradar judeus. Este homem, se você não estiver muito antenado, você também vai gostar dele. De tão simpático, de tão carismático que ele vai ser. Mas o Senhor está falando, começa a identificar se ele está atuando. Você sabe que em Daniel capítulo 11 fala que ele vai ser homossexual, fala de todas as características do anticristo, inclusive que ele não tem prazer por mulheres. Nunca nós vimos o homossexualismo da forma que nós estamos vendo, verdade ou mentira? Então você vê que o espírito do anticristo está atuando com toda a força na nossa geração, atuando de forma intensa nas crianças, roubando a identidade, roubando a pureza, a firmeza na sua sexualidade. Tudo isso faz parte de sinais dos últimos dias. Se você quer saber se você está vivendo os últimos dias, começa a identificar tudo isso que eu estou falando para você. Outra característica da última hora, veremos apostasia, pessoas que abandonarão a fé. Isso sempre teve, mas de uma forma, apareceu há uns meses atrás, eu levei um susto. Tinha um rapaz de Xerém, e no início da nossa igreja, muito talentoso, ele já era convertido, e ele começou a frequentar a nossa igreja, ele e a família dele. E esse rapaz, ele tinha um chamado de Deus, mas ele era muito questionador. Cuidado você que é muito questionador. Ele era muito questionador, enfim, ele não ficou muito tempo na igreja. E ele saiu da igreja e a sua família, por causa da distância, foi para outra igreja lá em Xerém. Eu nunca mais tive notícia dele. Há uns meses atrás, quando eu abro a internet, vejo a primeira página e ali eu vi a notícia de que um grupo de satanistas, mexendo com coisas mesmo muito pesadas, tinham sido presos em Xerém, porque tinham sido pegos com sacrifício humano. E aí isso me chamou a atenção. Xerém, porque metade da nossa igreja é de Xerém, sabe? Tem pelo menos umas 60 pessoas metade não, é um grupo grande o louvor é quase todo de Xerém. Então eu li Xerém, chamou a minha atenção, e aí eu parei, olhei a foto, não estava procurando ninguém não, né? Mas eu olhei a foto, quando eu vejo, daqui a pouco eu recebo do pessoal de Xerém um WhatsApp: pastora, você viu o fulano, ele foi preso e com sacrifício humano, era ele. O que leva uma pessoa que conhece Jesus como seu Senhor e Salvador chegar a um patamar desse de negar, não é negar só a fé, isso é apostasia. Você ir para o mais fundo do poço em busca de quê? De poder, em busca de não sei o quê. Mas quando eu olhei, eu fiquei chocada. E como se não bastasse, teve também um outro caso, um rapaz que ele foi num encontro numa outra igreja, também em Xerém, e Brasil para Cristo, lá em Xerém. E ali ele recebeu, ele fazia, já tinha feito cabeça, e ele morava no terreiro, mas ele se converteu de fato, de verdade. Ele era homossexual, ele foi restaurado, ele casou,
E ele foi até a ilha para conhecer a gente, não era da nossa igreja, mas foi conhecer. Eu gostei muito de conhecê-lo, de conhecer o testemunho dele. Aí, de repente, a presença, ele me telefonou e falou: pastora, eu posso levar a mãe de santo que cuidava de mim no encontro? E eu falei assim: pode, claro, deve, né? Só que nesse encontro, eu não fui, eu não sei o que aconteceu, acho que deve ter sido uma viagem de Israel, e eu não fui. E nesse encontro me contaram que ela, na libertação, ela saiu. Na hora da libertação, ela saiu. Eu comecei a achar tudo muito estranho. E depois me veio notícia de que essa mulher, porque ela estava com câncer na cabeça, e um tumor na cabeça, e ela tinha ido para o encontro porque ela estava decepcionada, aparentemente decepcionada com os demônios, e ela queria buscar Deus. E aí, depois ela saiu do encontro, soube que ela não teve um encontro, e eu falei: aí tem armadilha, aí tem coisa, essa mulher não veio buscar Deus, essa mulher veio buscar o Zé Luiz, e não deu outra. Essa aproximação não fez bem a ele, e essa mulher conseguiu seduzi-lo e levá-lo de volta para Macumba, e ele voltou, acabou com o casamento, e voltou a deitar para santo, e voltou a todas as obras. Isso é apostasia. Eu estou falando de 2 casos em pouco tempo. Isso era muito raro a gente ouvir, e isso está acontecendo. Eu estou falando dentro do meu raio de conhecimento. Eu estou te falando de 2. Imagina o que não está acontecendo por aí, não é? Então, aumentaria o conhecimento, como está escrito em Daniel 12:4, e as viagens. O que você acha da tecnologia? Hoje, eu sou de uma geração de que não tinha nem computador em casa. Não era normal ter computador em casa. Eu sou de uma geração em que o e-mail começou a ser novidade. Entendeu? Eu sou de uma geração de que não existia telefone celular. Olha só, eu ainda estou viva. E eu estou falando de coisa que parece de século passado. E eu estou falando de alguns anos. Eu estou falando de que a evolução é muito rápida e a gente mal consegue. Agora eu vou falar de vocês. Quantos aqui ainda conheceram fita cassete, disco de vinil? Olha aí, gente nova. Agora eu vou trazer uma realidade mais recente ainda. Quantos aqui conheceram CD? O que você faz com CD hoje? Nada. Quem compra CD hoje? Ninguém compra CD. Entendeu? Então, eu sou disquete, não estou falando nem de disquete, hein? Eu estou falando de CD. Nós não usamos mais CD e as coisas ficam totalmente obsoletas, assim com uma rapidez. Isso faz parte dos últimos dias, sabe por quê? Por amor a nós, Deus está abreviando o tempo. Os dias estão passando muito rápido. Você já está quase na metade do ano. Você já olhou para isso? Os dias estão passando voando. É por tua causa, é por nossa causa. Porque Deus está com pressa, está remindo o tempo por amor aos seus escolhidos. Retorno e... Pode vir. Nós começamos a contagem regressiva para a volta de Jesus. Se você, como está escrito em Mateus 24 mesmo, o Senhor fala que a contagem regressiva ela começa a partir do momento da figueira florescendo. Quem é a figueira? Então essa é uma outra linguagem para você aprender, uma linguagem profética. A figueira é Israel. Sempre que você vê a imagem figueira na Bíblia, fala da nação de Israel. Em 1948, em termos de história, é muito recente. História faz parte de uma história moderna. Você concorda comigo? 1948 foi ontem em termos de história. Eu não estou falando eu não estou falando do ano 600, eu estou falando de 1948. Eu estou falando de uma idade próxima, de uma data próxima. Essa foi a data em que um grande milagre aconteceu. Uma nação que ficou por 2000 anos espalhada pelos 4 cantos da terra,
ela voltou para a sua própria terra. Nós não temos tempo aqui de mostrar, mas eu vou deixar arquivos com a pastora Sueli, com o pastor Mário, em que todas as profecias apontando para este momento já estavam anunciadas em Isaías, em Jeremias, e Deus dizendo que o povo que estava disperso pelos 4 cantos voltaria, e não voltaria para qualquer lugar, voltaria para Israel mesmo, e Zacarias diz, para Jerusalém mesmo, para o local. Não adianta os homens, o que os homens desejavam, mas o que Deus desejou prevaleceu nas Nações Unidas e ali foi estabelecida a vontade de Deus em 1948. O que Deus fez para que ninguém tomasse a terra de Israel? Porque ficou por 2000 anos, aquela terra ficou vazia. Aquela terra ficou desprezada, nenhuma nação quis ir para lá e tomar posse, porque aquela terra era conhecida como uma terra de pântano e uma terra de malária e uma terra de terra salobra, salgada mesmo e improdutiva, completamente improdutiva. Quem quer morar num país como esse? Num lugar de malária, pântano e de terra salobra. Ninguém queria. Por isso que ali passaram vários impérios, passou o Império Otomano, passou o Império Britânico e ali os jordanianos compraram a preço de banana aquelas terras, e quando apareceu um judeu, já quando começou o sionismo, isso nos anos de 1900, nos anos 20, 30, ali quando Rothschild, ele produzia na França vinhos, e ele falou, puxa, ali Israel, não era Israel, a Palestina é um lugar que ninguém quer, eu vou ali e vou comprar aquelas terras para produzir vinho, porque eu sei que aquela terra dá bons vinhos, eu vou tratar aquela terra. E aí ele foi até a Jordânia, comprou as terras. Isso tudo eu estou contando para você, porque você vai entender um pouco até de história moderna, quando falam que Israel roubou a terra, Israel comprou a terra. E ali com papéis legalizados. E ali Rothschild, ele foi e enganaram a ele. Isso está tudo registrado em livros, mas como a nossa mídia é antissemita, você não procura também saber qual é a verdade, então você acredita naquilo que a mídia diz, que os israelenses roubaram a terra de palestinos. Então eles compraram a terra, e não bastasse comprar uma vez, eles compraram. Rothschild era muito rico e ele comprou 3 vezes a mesma terra, 3 vezes. E ele tem tudo isso registrado, está em museu, esses papéis registrados de que ele comprou as terras. Então Deus protegeu. Quando chegou a hora, Deus colocou no coração de uma pessoa, vou comprar as terras. Colocou no coração de outra pessoa, vou voltar para Israel e tratar aquela terra. Colocou no coração, ninguém conseguia solucionar o problema dos pântanos e nem da malária, e Deus deu sabedoria a um médico muito conhecido, um judeu, e ele conseguiu eliminar a malária, e eles conseguiram lidar com o terreno dos pântanos, eles conseguiram fazer a irrigação que hoje é tão conhecida no mundo todo, pela raiz computadorizada, o gotejamento, e eles conseguiram lavar a terra e tornar aquela terra produtiva, e hoje Israel é o que você conhece, uma potência que exporta flores e frutas, e o deserto floresceu e a promessa de Deus se cumpriu. Tudo isso milagre da última hora. Por quê? Mas 1948 não é a última hora, mas Israel tinha que ser a potência que ela é hoje, respeitado. Por que o mundo árabe não acaba com Israel? Israel é do tamanho de Sergipe. Basta um movimento do mundo árabe para acabar com Israel. Por que não acaba com Israel? Não consegue. Toda vez que eles se levantam numa guerra para acabar com Israel, eles são destroçados. Não dá para entender uma nação desse tamanho destroçar tantas nações ao seu redor. Israel não ataca, Israel reage. Quando atacam, eles reagem. Deu para entender? Você precisa saber isso para você, até mesmo ter, em termos de cultura, você precisa conhecer a verdade.
Não, a verdade não é o que a mídia fala. Israel não ataca. Se você quer saber, Israel, tudo que a Síria já fez contra Israel, e sabe o que Israel faz hoje com a Síria? Ela cuida de todos os feridos de guerra da Síria. Os hospitais de Israel estão cheios de sírios nas fronteiras, porque eles cuidam, eles dão assistência para tudo aquilo que os sírios precisam. Enfim, mas em 1948, essa parábola está em Mateus 24, de 32 a 35, e ali Jesus fala que quando Israel renascesse, a figueira, mas o sinal era que a figueira não só renascesse, mas que ela florescesse. Israel não é Israel sem Jerusalém. Então, quando Israel se tornou nação em 1948, a promessa, a contagem regressiva ainda não começa em 1948. A contagem regressiva começa em 1967. Porque Jerusalém ficou tomada pela Jordânia até essa data. E não estava na mão de judeus Jerusalém. Por isso, em 1967, Israel ficou completa. Jerusalém estava de volta na mão dos judeus e Israel como nação. Aí sim floresceu. E Deus fala que quando isso acontecesse, aquela geração não passaria daquela geração. E muitas pessoas acham que não vai acontecer a vinda de Jesus, porque tanto se anuncia e não acontece. O que você leu comigo em Mateus 25? Tardando o noivo, elas caíram no sono. Essa conversa de que parece que não, Jesus não vai voltar, porque sempre se falou, desde a minha avó fala que Jesus vai voltar. Tudo bem, todo mundo anuncia que Jesus vai voltar, mas nunca tantos cumprimentos proféticos e tantos sinais estiveram juntos em uma única geração como a nossa. Eu estou mostrando sinais proféticos e vou continuar mostrando sinais proféticos para você. E nunca aconteceu isso. Quando você conta quanto tempo tem uma geração, entre 40, depende da contagem. Uma geração na Bíblia, você pode contar uma geração de 40 anos ou uma geração de 80 anos. Se você colocar 40 ou 80 anos em cima de 67, não estou marcando data, pelo amor de Deus, isso cabe a Deus. Data ninguém dá, nem ano, nem dia, nem mês, nem hora. Quando você ouvir alguém dando dia, hora, ou mês, ou ano, corre. Agora, se a pessoa te ajudar a entender o que está para acontecer, ouça. Isso sim, tá? Eu só estou mostrando para você que a contagem regressiva começou em 67. Então, põe aí, a contagem regressiva para os últimos dias começou em 1967. Pode mudar? Pode mudar, nós já falamos sobre isso. Esse arquivo vai ficar aqui. Já falei sobre 1948. Já falei sobre tudo isso. Pode ir. Eu adiantei tudo isso. Pode ir um pouco mais. Mas o livro está falando de Israel. Aqui, volta. Outro sinal. Olha o que está escrito aqui. E disse Deus, haja luminares. Quem ouviu aqui falar das luzes de sangue no ano passado e no ano retrasado? Foram 2 anos em que você ouviu falar, não só pessoas da igreja, mas você ouviu reportagens, você leu reportagens falando sobre as luzes de sangue, algo atípico acontecendo. E disse Deus, leia esse versículo, e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, isso no momento da criação, para haver separação entre dia e noite, e sejam eles, grifo na sua Bíblia, para sinais, e sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e para anos. É lógico que os luminares
o mundo antes da criação, como era o mundo antes da criação? Atemporal. Não tinha mês, dia, hora, atemporal. Quando Deus criou o mundo, Ele determinou que começaria um tempo que seria temporal. A Terra teria estação, dia, meses, horas. Só que Deus usa até mesmo, não dá para a gente falar hoje, mas até mesmo as estações Ele usa como termo profético. E Ele usa isso no livro de Cantares, Ele usa muito claramente o tempo profético falando com as estações. Se você vê as festas de Israel, as festas de Israel elas são marcadas por também por mudanças de estação. Por exemplo, a Páscoa que anuncia, o que a Páscoa anuncia? Vamos ver. Morte e ressurreição de Jesus. Em que época do ano que é a Páscoa em Israel? Primavera. Quando você fala de Pentecostes, você fala de quê? Essa festa era para anunciar o Espírito Santo que seria derramado sobre a terra. Então, Pentecostes fala do Espírito Santo. Qual é o mês em que se comemora? Qual é a estação que se comemora Pentecostes? É o verão em Israel. Então a primavera fala de quê? Fala de florescimento depois de um inverno. E quem é Cristo sobre a terra? É o florescimento da terra depois de um inverno de escuridão, sem salvação, sem resgatador. E o que é o Espírito Santo? Ele vem trazer o fogo mesmo, o calor, o verão, o calor, o fogo, o poder de Deus. E quando você fala de festa dos tabernáculos, a festa dos tabernáculos já passou a primavera, o verão, entrou o outono. Mas é um tempo em que há colheita em Israel, uma colheita total de frutos. E a festa dos tabernáculos fala também da última colheita sobre a terra, essa grande colheita que Deus está esperando de vidas com o ID que Ele coloca sobre as nossas vidas. Então você vê que estações, tudo isso tem uma linguagem profética. E Deus falou que os luminares, além de ele marcar dias, horas, ele também serve para sinais. Se você ler o livro de Apocalipse, sinais acontecem com os luminares e as estrelas começam a cair e a lua ela escurece e o sol fica fora de controle. Tudo isso mostrando os sinais das últimas horas, falando dos luminares. E o que eu queria que você marcasse, os sinais, é porque eu quero falar rapidamente sobre as luas sangrentas. Pode mudar? Então, é uma têtrade, lua de sangue. São 2 anos seguidos, mas que só de muito e muito tempo, em que acontece esse eclipse. E que esse é um tipo de eclipse que aparece como se a lua fosse literalmente sangrenta. Em algumas partes do mundo, não em todas as partes, se viu, se você digitar no Google, você vai ver fotos espetaculares da lua sangrenta nos 2 últimos anos. Só que chamou a atenção de todos que nos 2 últimos anos, as luas, que sempre, eles começaram a analisar todas as vezes em que houve esse fenômeno das luas sangrentas. E eles começaram a ver que sempre algo importante acontecia em termos de cumprimento profético sobre Israel nessa época. Então todo mundo ficou antenado, porque nos 2 últimos anos, do ano passado, inclusive eu estava em Israel, na festa dos tabernáculos, quando aconteceu a lua sangrenta, todo mundo ficou antenado. Será que vai acontecer alguma coisa com Israel? Será que vai acontecer alguma coisa com Israel? E eu digo para você, tudo começou a mudar ali na região. Todo aquele movimento das nações começaram a mudar. E todo mundo ficou em estado de alerta. Será que é agora? Será que é agora? Será que é agora? Mas o que Deus está fazendo, não é que... o que Deus está fazendo é chamando a atenção. Olha para o céu. Eu estou dizendo,
coisas estão acontecendo. Olha para a terra, coisas estão acontecendo. Então, tudo que eu estou falando para vocês é para anunciar, é Deus chamando a atenção para que algo está para acontecer. E este algo é a volta de Jesus. E você precisa estar preparado. Não adianta você conhecer todos os sinais e você não estar preparado. Senão você vai ficar, quando você lê em Mateus 22, as bodas, a parábola que fala das bodas, tá todo mundo, o pai fala, está tudo pronto para as bodas. E de repente todo mundo está sentado. Ele olha para uma pessoa e fala amigo. Quando essa palavra amigo é usada na Bíblia, não é como o termo que a gente usa. Na Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a palavra amigo é muito forte, porque é amigo de aliança. Amigo que você entra numa aliança de sangue com aquela pessoa. Então, naquela parábola, o Senhor estava falando, ele estava falando com uma pessoa de dentro da igreja, com quem ele tem uma aliança de sangue. Ele tem uma aliança de sangue com você. O sangue de Jesus foi derramado por amor a você. Então, ele fala, amigo, e você não está com vestes adequadas. E aí uma ordem foi dada, tire-o para fora. E aquela pessoa que participava da mesa do banquete foi tirada porque não tinha vestes adequadas. Vestes adequadas é o que nós precisamos ter. Vestes adequadas de guerra, de santidade, de adoração. Se você não tiver com vestes adequadas, você não vai viver um grande arrebatamento. Não confunda salvação com arrebatamento. Salvação é o teu passaporte para o céu. E como disse o pastor Edson, é dia a dia, você tem que cuidar da salvação para não perdê-la. Acabei de mostrar, Mateus 22, tirado para fora. Era uma pessoa que participava do banquete, foi tirado para fora. Então, salvação é o teu passaporte para o céu. Arrebatamento, Jesus deixou muito claro, vai estar duas pessoas, um vai ficar e o outro vai subir. Ele deixou muito claro, são 10 noivas, 10 virgens, 10 que esperam o noivo, 5 vai ficar de fora e 5 vai entrar. Então ele deixou muito claro que arrebatamento é uma questão de estar preparado ou não. E a pergunta é hoje para você, se Jesus voltasse hoje, você estaria preparado? Ou você ficaria? Sabe que essa resposta não é você que dá, né? Você tem que perguntar para o Espírito Santo. Porque o teu padrão é muito embaixo. E o padrão de Deus, os pensamentos de Deus, são muito acima dos nossos pensamentos. O padrão do céu é muito mais alto do que o nosso padrão. Sabe qual é o padrão? Muitas pessoas confundem a graça com libertinagem. Então eu vou dar um exemplo para você. Porque eu estou no tempo da graça. E tempo da graça é tempo da graça. No tempo do Antigo Testamento, você pode dizer as coisas eram mais duras. Olho por olho, dente por dente. Tá. No Antigo Testamento, aí você podia dizer a pessoa que adulterava era apedrejado. Será que melhorou no tempo da graça? Sabe o que Jesus falou? No tempo da lei, a pessoa era apedrejada se ela fosse pega em flagrante. Certo ou não? É isso que está escrito? Será que Jesus veio facilitar por causa do tempo da graça? O que ele disse? Se você olhar, cobiçar com os olhos, você já se deitou com aquela pessoa. Você já pecou. É melhor você entrar sem um olho do que você não entrar no reino dos céus. O padrão ficou pior. As pessoas confundem o tempo da graça. No tempo da lei, era, se eu matasse o pastor Mário, eu ia ser punido. Será que melhorou no tempo da graça? No tempo da graça, Jesus disse que se eu não amar meu irmão, eu sou homicida. E aí, melhorou no tempo da graça? As pessoas confundem o tempo da graça, tá, querido? Então começa a ler mais o que Jesus ensina para você entender mais o que ele quer dizer. Então nós vamos ter agora um intervalo. É agora? Mas eu não estou olhando para o relógio. Tá. Tem 10 minutos. Então vamos terminar aqui. Pode passar?
não tem pergunta, fechou. Aí eu já expliquei, pode passar. Isso tudo vocês vão ficar com um arquivo para a gente ir indo para frente, tudo isso, olha, 2014, 2015, tudo o que eu já expliquei, tá? Aí você só tem anotado o que eu já expliquei, pode ir. Pode ir. Daí são os eventos que aconteceram, todas as vezes que aconteceram ruas de sangue. Oséias capítulo 2, para você entender. Vamos abrir Oséias capítulo 2, ainda dá tempo de abrir Oséias. Nenhuma dúvida mesmo? Silêncio total. É vergonha, né? O japonês é envergonhado. Vocês podem ajudar aí, pastor Mário. Se acho que eles estão muito envergonhados, pergunta por eles. Oséias capítulo 2 diz o seguinte: depois de 2 dias, peraí, deixa eu ver, eu não marquei o versículo. Não, está errado aí, Oséias 6. Oséias 6. Mas eu vou começar para você entender Oséias 5,15, que é o último versículo anterior aí. Irei e voltarei para o meu lugar. Quem é que está falando aqui? Jesus. Ele voltou para o lugar dele? Claro. Ele saiu dos céus, ele veio, esteve conosco 33 anos e ele voltou. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados, busquem a minha face. Está falando da nação de Israel, não está falando do Israel espiritual. Está falando da nação de Israel que não o reconheceu como Salvador. Até que se reconheçam culpados, busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. O versículo 1 ainda está falando para a nação de Israel. A nação. Deus dispersou Israel e Deus curou Israel. Depois de 2000 anos, no ano 70 depois de Cristo, a nação de Israel foi dispersada. O Império Romano, o ataque do Império Romano, e a nação, no ano 70 depois de Cristo, a nação foi dispersada pelos 4 cantos do mundo. Do ano 70 depois de Cristo até o ano de 1948, Israel não foi mais nação. Eles ficaram espalhados. E Deus diz que depois de 2 dias, eu mesmo que feri, eu mesmo que os recolho e os curo. Agora, a palavra do versículo 2 é para você entender em que tempo você está vivendo. Depois de 2 dias, nos revigorará. Quanto um dia para o Senhor é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Portanto, vamos repetir: um dia para o Senhor é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia. Da morte e ressurreição de Jesus até nós temos 2 dias. Entendeu? Nós temos 2 dias. Então essa palavra é para você. Depois de 2 dias, Ele vai nos dar nova medida de vida. Revigorar é nova medida de vida. E a nova medida de vida é avivamento. O que está sendo anunciado aqui é que depois de 2 dias de tempo de graça, que Deus já sabia que o homem viveria grandes picos de avivamento e perderia o avivamento. Pico de avivamento e perderia o avivamento. É só você ver na história da igreja. Você vai ver esse fato lamentável. É só você ver o avivamento que a Irlanda viveu, e hoje você vai para a Irlanda, você não vê nada. O avivamento que a Inglaterra viveu, e hoje você vai para a Inglaterra e você não vê nada. O avivamento que os Estados Unidos viveu, e você vai para os Estados Unidos e você não vê nada. Porque perdeu o seu avivamento. Então o Senhor está falando, ele sabia, Ele está anunciando que depois de 2000 anos de graça, o homem abusou da graça de Deus.
E o homem precisaria de nova vida e novo avivamento. E ele diz, depois de 2 dias, ele nos revigorará. E ao 3º dia, no final do 2º dia, no início do 3º dia, ele fará o quê? Lê aí. Não acharam, Oséias? Ele nos... Na tua Bíblia, ressuscitar? Restaurar. Não tem a tradução levantar? Levantar. É a tradução no original mais perto, é levantar. Eu sei que tem outra palavra, não é que esteja errada, mas a tradução mais próxima é levantar. Então aqui eu vou ler como está na tradução que eu gosto. Depois de 2 dias nos revigorará, ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. O que é levantar? Arrebatar. Então, depois de 2 dias, depois do grande avivamento que nós estamos esperando, nós vamos ser arrebatados para viver diante dele. É o que está escrito. Amém? Então, nós vamos entrar agora no intervalo, para a gente não parar um assunto na metade. E se você tem vergonha, vamos fazer o seguinte, vamos combinar o seguinte, coloca, você tem alguma coisa aí para eles colocarem, porque vai ter vergonha de vir aqui à frente também entregar a escrita. Então, a pastora Sueli vai por aí um recipiente, alguma coisa para